Qual foi a pior pegadinha de 1º de abril que você já fez ou fez com você? Minha mãe e sua amiga pregavam peças aleatoriamente uma na outra quando eu era pequena por volta de 30 anos atrás. Isso terminou quando sua amiga listou a casa dos meus pais à venda no jornal local da pequena cidade com a nota de rodapé, divórcio pendente. Minha mãe não gostou de ter que explicar individualmente para praticamente toda a cidade que ela não estava se divorciando e sua casa não estava à venda. Fiquei acordado até tarde e depois troquei o açúcar pelo sal na máquina de café. Na manhã seguinte acordei e fiz uma xícara fumegante de café salgado porque sou uma idiota. A irmã decidiu que seria cômico colocar cola na maçaneta da porta. 3 meses depois, não era mais pegajoso. Eu estava na 2ª série. Nossos professores nos colocaram em um ônibus escolar e nos disseram que iríamos comer pizza. Nós com 7 anos éramos estúpidos e animados. Depois que todos nós fomos carregados no ônibus e a contagem foi feita, os professores nos disseram para nos calar para receber instruções. Então ambos disseram, tolos de abril, e tivemos que voltar para a aula. Minha esposa estava grávida de 6 meses e me ligou no trabalho e me disse que sua bolsa tinha acabado de estourar. Fui chamado para trabalhar pelo meu chefe. Eu ri sarcasticamente, disse boa tentativa e desliguei. No dia seguinte fui chamado ao escritório sendo perguntado por que eu tinha uma atitude sem motivo quando um simples "desculpe, não posso ir" era tudo o que ela precisava. Acontece que ela não estava brincando comigo. Eu sabia que meu chefe estava mandando entregar um piano naquela manhã, então eu disse a ele que sua esposa ligou porque era muito pesado e havia caído no chão. Ele caiu nessa, mas tenho certeza que limitou minha carreira. Quando eu e meu irmão mais novo éramos pequenos, queríamos pregar uma peça na nossa mãe. Meu irmão teve um leve resfriado. Procuramos o pior diagnóstico possível com esses sintomas e basicamente afirmamos que o médico disse que era isso que ele provavelmente tinha. Até mesmo pesquisou como essa doença foi relatada e como ela foi geralmente tratada. Disse a ela no telefone enquanto ela estava no trabalho pensando que estávamos sendo muito engraçados. A doença que inventamos foi a tuberculose. Basta dizer que mamãe saiu do trabalho mais cedo naquele dia. Isso não foi muito agradável para todos os envolvidos. Meu aniversário é dia 2 de abril. Quando eu tinha uns 8 anos, meu pai me disse no dia da mentira que o presidente Bush ligou e disse que não havia mais aniversários. Eles eram ilegais. Eu acreditei nele e chorei. Ainda me lembro muito bem. As tentativas contam. Quando eu tinha uns 15 anos, tentei contar para minha mãe que engravidei uma menina. Ela apenas olhou para mim e riu. Esta foi uma grande notícia confundida com uma piada. Eu nasci em 1º de abril. O nascimento foi muito difícil para minha mãe e para mim. Minha mãe tinha um relacionamento distante com sua mãe, mas achou que deveria saber que tinha um novo neto. Apesar de tudo, minha mãe deu a notícia a ela por telefone. A resposta da minha avó: que coisa é essa? Você me ligou pela primeira vez em 2 anos só para me contar uma maldita piada de 1º de abril. Você não vale nada. E então ela desligou. Minha mãe chorou. Meu pai ligou para a sogra dele e a repreendeu dizendo que ela poderia me visitar depois que eu terminasse o ensino médio. Este conto realmente tem um final feliz. Minha avó na verdade dirigiu 10 horas de sua casa até o hospital para se desculpar com minha mãe pessoalmente. Ela também me visitou. A partir daí seu relacionamento com minha mãe melhorou e eles se deram bem quando minha avó morreu em 1996. Na 5ª série eu não tinha amigos exceto minha professora, que era legal. No dia da mentira, um garoto de quem eu gostava muito me ofereceu um de seus Oreos no almoço. Fiquei emocionada. Não pelo biscoito, mas pelo gesto de amizade. Sim, ele havia substituído o creme de Oreo por pasta de dente. Trabalhei no turno da noite na recepção do meu dormitório em 31 de março de um ano. Eu e o outro garoto trabalhando pegamos um moletom e uma calça de moletom, enchemos com travesseiros e cobertores, e fizemos parecer que alguém adormeceu fazendo lição de casa na mesa dos fundos. Assustou a nossa chefe quando ela foi acordá-lo e o boneco caiu no chão e se partiu ao meio. Um dos meus amigos me prendeu na cama em uma noite em que ele estava hospedado e escapou por volta das 5 da manhã. Acordei por volta das 8 e não conseguia me mexer. Fiquei presa lá por 2 horas antes que meus pais acordaram comigo gritando por eles. Apareci na 4ª série com uma perna engessada. Todo mundo imediatamente soube que era uma piada de 1º de abril e eu tive que passar o resto do dia com um gesso falso na perna. Meu amigo me convenceu de que, devido à proximidade da Páscoa, o papai havia cancelado o dia da mentira e remarcado para a semana seguinte. Um ano misturei corante verde nos ovos mexidos e servi ovos verdes e presunto. Minha namorada achou nojento e não quis comer. Eles tinham um gosto bom, honestamente. No ano seguinte separei as gemas das claras e só coloquei o corante nas claras. Ovos verdes com gemas amarelas e presunto. Ela não iria comê-los e insistiu que eu não tinha mais permissão para fazer ovos em 1º de abril. Em 31 de março do ano seguinte, usei com muito cuidado uma agulha hipodérmica para injetar corante verde nas gemas dos ovos deixados no recipiente e colocá-los de volta
idiota na geladeira. Na manhã seguinte eu a beijei e rolei enquanto ela descia para fazer o café da manhã. Acho que meus pais, morando a algumas cidades de distância, a ouviram gritar quando ela quebrou ovos verdes na frigideira. Eu sinto falta dela, ela era uma boa namorada. Viramos tudo na sala de aula quando o professor foi até a impressora no corredor. Com tudo, quero dizer tudo: cadeiras, mesas, cartazes, relógio, alunos e etc. Há uma razão pela qual eu odeio o 1º de abril. Fui convidada para sair, chamada de gostosa. Alguém disse que gostava de mim. Alguém me chamou de melhor amiga e disseram que eu era interessante. Tudo como uma piada. No ensino médio tentei colocar laxantes no café dos meus professores. Ela definitivamente não merecia isso. Eu estava apenas sendo um merdinha. No caminho para a escola um garoto pegou algumas de mim e acabou se cagando. Estou grato que ele fez porque eu só fui suspenso por intenção. Se eu seguisse adiante eu teria sido expulso. Meus pais me obrigaram a escrever uma carta de desculpas e me obrigaram a fazer trabalhos braçais durante minha suspensão. Foi uma experiência muito formativa para mim e estou feliz que as consequências não foram terríveis. Coloquei alarmes alimentados por bateria em uma van de trabalho de colegas de trabalho. Eu tinha alguns deles configurados para sair no meio de seu trajeto de 30 minutos até o local de trabalho. Ele me liga naquela manhã para gritar comigo. Haha, idiota, muito engraçado. Então ele me liga novamente a caminho de casa. Legal, então você coloca 2 aqui. Eu vou timar. Na manhã seguinte recebo outro telefonema. Ok, onde você escondeu o 3º alarme? Eu juro que da próxima vez que eu te ver eu vou te dar um soco. Naquela tarde, juro por Deus quantos alarmes há na minha van. Ele levou mais de 2 semanas para encontrar o último, porque eles paravam de disparar após 30 segundos. Ele me enviou fotos deles despedaçados. Então quando ele encontrou o 5º e último ele jogou em mim. Eu prontamente o escondi em sua van novamente. Eu assei biscoitos de chocolate que eram na verdade rissóis de purê de batata com feijão preto. Meus filhos tinham 2 e 4 anos. Eles ainda não comem purê de batatas. Certo ano um colega de trabalho deixou sua mesa e esqueceu de trancar seu computador. Tirei uma captura de tela da área de trabalho dele. Movi todas as pastas da área de trabalho e substituí o plano de fundo pela captura de tela da área de trabalho que tirei anteriormente. Ele voltou e ficou confuso porque nenhuma de suas pastas, atalhos ou arquivos em sua área de trabalho estava funcionando. No ano passado, em 1º de abril, o próprio Deus me fez uma pegadinha me dando uma convulsão no trabalho. Eu tinha 45 anos e isso nunca tinha acontecido antes. O pior 1º de abril de que me lembro com certeza. Gostou dos relatos? Então deixe seu like. Inscreva-se no canal para receber vários relatos todos os dias e clique em um dos vídeos que irão aparecer agora.